Em 2026, Portugal vai carregar para o Mundial uma narrativa que o mundo inteiro vai observar com lupa. Estamos a falar de uma seleção que nunca foi campeã do mundo, que já perdeu em momentos decisivos e que convive com a sombra de uma geração que envelhece. No centro disso tudo está Cristiano Ronaldo. Recebeu, tá dentro da área, cruzamento, Hendrick tirou, João Mário, vai jogar pro tumulto de novo, Cristiano! Você, cara, é demais! Você é demais! Aos 41 anos ele já não tem a mesma velocidade, já não consegue jogar 90 minutos em alto nível todas as partidas, mas continua sendo o nome que atrai a atenção de milhões. Para alguns é teimosia, para outros é destino. O curioso é que, apesar de toda a discussão sobre o fim de era, a verdade é que Portugal chega com uma das seleções mais equilibradas da sua história. Há talento jovem de sobra, há jogadores espalhados pelos maiores clubes da Europa e há, acima de tudo, um peso psicológico. A última oportunidade de transformar um dos maiores nomes da história do futebol em campeão do mundo. Mas o que realmente pode fazer Portugal mudar de patamar? Será apenas a força coletiva? A liderança de Ronaldo? Ou existe algo muito maior acontecendo nos bastidores que pode definir se essa será uma epopeia gloriosa ou uma queda retumbante? Cristiano Ronaldo vai chegar ao Mundial de 2026 com um dado incontornável. Será o jogador mais velho de ataque entre todas as seleções de elite. Aos 41 anos, nenhum outro atacante na história recente disputou um Mundial carregando tanta expectativa. E isso, por si só, já muda toda a narrativa. Não estamos a falar de um jovem que busca espaço, nem de um craque no auge. Estamos a falar de um ícone que, pela lógica natural, já deveria ter deixado a cena, mas que insiste em permanecer como protagonista. Os números ajudam a explicar esse paradoxo. Desde que saiu da Europa para jogar na Arábia Saudita, Cristiano manteve médias de gols impressionantes. Claro, muitos questionam o nível competitivo do campeonato, mas ninguém pode negar que ele continua sendo letal dentro da área. Além disso, manteve a forma física de maneira quase sobre-humana. Médicos e preparadores já declararam que o corpo dele se comporta como o de alguém 10 anos mais novo. Esse detalhe alimenta a narrativa de que, sim, ainda pode ser decisivo em jogos grandes. Por outro lado, o Mundial não é feito apenas de estatísticas individuais. Portugal entra com a pressão de transformar talento em conquistas, algo que sempre pareceu escapar nos momentos cruciais. Em 1966, parou nas semifinais com Eusébio. Em 2006, caiu contra a França. E mesmo em 2018 e 2022, com Cristiano ainda em altíssimo nível, a seleção ficou pelo caminho. O Mundial é um terreno que já fez Portugal sonhar, mas nunca permitiu concretizar. O que chama a atenção para 2026 é que o cenário mudou. Diferente de outras edições, a seleção carrega uma mistura única. A nova geração, como João Félix, Rafael Leão, Vitinha, Gonçalo Ramos, Diogo Costa, misturada com veteranos que ainda sabem o peso da camisa, como Pepe e, claro, Cristiano. Essa combinação cria uma sensação perigosa para os adversários. Portugal não depende mais só de um nome, mas pode entregar a um nome específico, justamente o mais velho, o papel de coroar tudo. E é aqui que nasce a tensão. Será que a presença de Cristiano funciona como inspiração coletiva ou como fardo? Será que os jovens vão conseguir lidar com o fato de que o mundo inteiro não olha para eles, mas para um homem de 41 anos? A história do Mundial de 2026 pode ser lembrada como a consagração de uma geração, ou como o retrato cruel de um último capítulo que não conseguiu ser escrito. E o mais intrigante é que existe um fator que ninguém está a considerar, mas que pode virar completamente o jogo para Portugal. Quando se fala em Portugal no Mundial de 2026, a maioria das análises gira em torno de Cristiano Ronaldo e da nova geração que surge para sustentar a seleção. Mas há um detalhe estrutural que quase ninguém coloca em pauta: a forma como o Mundial será disputado. Pela primeira vez na história, a competição terá 48 seleções, espalhadas entre Estados Unidos, México e Canadá. Isso significa mais jogos,
mais viagens, mais desgaste físico e psicológico. Para uma seleção como Portugal, que sempre foi acusada de sentir o peso em torneios longos, esse formato pode ser uma armadilha ou uma oportunidade inédita. Os críticos acreditam que o novo modelo vai beneficiar elencos jovens e com rotação intensa, como Brasil, França ou Inglaterra. Mas o que passa despercebido é que Portugal já tem um estilo de jogo naturalmente adaptado para isso. Compacto, pragmático e com atletas acostumados a competir em ligas de alta intensidade. Além disso, ao contrário de 2018 ou 2022, desta vez, há profundidade no banco de suplentes. Jogadores como Pedro Neto, Gonçalo Inácio ou Antônio Silva oferecem alternativas táticas que permitem que Portugal não dependa sempre dos mesmos nomes. Outro ponto que poucos notam é a geografia. Com tantos deslocamentos, as seleções terão de lidar com mudanças de fuso horário, clima e logística. Portugal, nos últimos anos, tem investido pesado em centros de treino de ponta e numa preparação científica que busca minimizar esses impactos. Há relatos de que a federação já estuda rotas de viagem, alimentação específica e até simulações de fadiga para preparar os jogadores. Enquanto muitas seleções ainda vão improvisar, Portugal pode chegar mais blindado a esses detalhes que decidem torneios. Mas o verdadeiro diferencial talvez não esteja no físico, nem no tático, mas sim no psicológico. A geração de 2016 já provou que sabe vencer contra todas as probabilidades. Naquele europeu, Portugal passou a fase de grupos sem vencer nenhum jogo e, mesmo assim, ergueu a taça contra a anfitriã França. Essa memória coletiva ainda ecoa no balneário. É um lembrete constante de que, por mais improvável que pareça, esta seleção é capaz de reescrever a lógica quando menos se espera, e é aqui que Cristiano Ronaldo volta ao centro da discussão. Ele não precisa correr como em 2008, nem decidir todas as partidas sozinho. O simples facto de estar em campo, de carregar a simbologia de uma lenda, cria uma pressão invisível sobre os adversários. Jogadores jovens de outras seleções, ao enfrentarem Portugal, não estarão apenas a jogar contra Rafael Leão ou Vitinha. Estarão a jogar contra um mito que eles cresceram a ver marcar golos em finais da Champions. Esse impacto psicológico é incalculável. Mas a grande questão permanece. Será suficiente? Porque ao mesmo tempo que Ronaldo inspira, ele também exige. E essa exigência pode ser combustível ou veneno. A resposta a isso pode estar em algo que quase ninguém ousa falar em voz alta: a liderança fora das 4 linhas. Se você chegou até aqui, é porque você enxerga o futebol além dos holofotes. Então não perde tempo. Se inscreve agora no canal e ativa o sininho. Aqui a gente entrega o que ninguém tem coragem de dizer, com análise real, bastidores quentes e verdades que muita gente tenta esconder. Quem já está inscrito, está sempre um passo à frente. Não fica de fora. Quando se olha para uma seleção como Portugal, é fácil concentrar todas as atenções no que acontece dentro das 4 linhas. Mas em torneios como o Mundial, muitas vezes o que define quem levanta a taça não são apenas os golos, as defesas ou os esquemas táticos. É o que acontece longe das câmeras, nos balneários, nos corredores de hotéis, nas reuniões a portas fechadas. E é aqui que Portugal pode surpreender. Durante anos, a seleção foi marcada por divisões internas. Basta recordar 2014, quando discussões sobre liderança e egos pesaram mais do que o próprio futebol. Ou até 2022, quando a saída de Fernando Santos deixou clara a falta de consenso sobre o rumo da equipe. Mas para 2026, o ambiente promete ser diferente. A federação sabe que não pode repetir os erros do passado. Houve mudanças na estrutura, novos profissionais foram integrados e existe uma preocupação central: blindar o grupo. Um detalhe pouco comentado é a presença de psicólogos desportivos e especialistas em coesão de grupo que estão a trabalhar diretamente com os atletas. A missão é simples: reduzir ao mínimo qualquer atrito, eliminar vaidades e criar um espírito de missão coletiva. Afinal, o peso de ter Cristiano Ronaldo como figura central pode tanto unir como dividir. Alguns jovens podem sentir-se ofuscados
Outros podem usar isso como motivação. A diferença estará em como o balneário será gerido. Outro fator é o comando técnico. Treinadores anteriores foram acusados de excesso de conservadorismo ou falta de ousadia. Mas desta vez, há a percepção de que Portugal precisa arriscar, reinventar-se, fugir da mesmice. A preparação inclui sistemas táticos híbridos, treinos específicos para cada adversário e até cenários simulados de pênaltis, um trauma antigo que já custou caro. É como se a seleção estivesse a preparar não apenas jogadores, mas soldados para um campo de batalha mental e físico. Cristiano, nesse contexto, assume um papel peculiar. Ele já não é apenas o artilheiro. É o líder simbólico, o homem que dita o tom no vestiário, que exige o máximo e que não aceita a mediocridade. Para alguns companheiros isso pode ser sufocante, mas para outros é a oportunidade de crescer ao lado de uma lenda e, quem sabe, de escrever o próprio nome ao lado dele. Essa relação de tensão e inspiração pode ser a chave para Portugal transformar talento em títulos. No entanto, é impossível ignorar o risco. A história está cheia de seleções fortes que caíram por causa do ambiente interno. Basta lembrar da França em 2010 ou da Espanha pré-2008, repleta de craques, mas dividida em egos. Se Portugal conseguir manter a união, terá um trunfo poderoso. Mas se as fissuras aparecerem, todo o sonho pode ruir antes mesmo das semifinais. E é justamente neste ponto que surge a questão mais intrigante. E se o destino de Portugal não depender apenas dos pés dos jogadores, mas de forças externas que ninguém controla? O Mundial nunca foi apenas futebol. Por trás dos estádios lotados, das transmissões milionárias e dos craques em campo, existe um tabuleiro muito mais complexo, o dos bastidores. E é justamente aí que Portugal pode encontrar tanto obstáculos invisíveis como oportunidades inesperadas. Um primeiro ponto é a política da FIFA. O Mundial de 2026 será o maior da história. E a entidade máxima do futebol tem interesses claros: fortalecer mercados como Estados Unidos e México, expandir audiências globais e garantir que as grandes estrelas mundiais brilhem. Nesse cenário, Portugal pode parecer uma peça pequena. Mas com Cristiano Ronaldo ainda ativo, tudo muda. A imagem de uma lenda erguendo a taça aos 41 anos seria um espetáculo de marketing sem precedentes, capaz de gerar mais impacto do que qualquer campanha publicitária. Não é exagero dizer que, se o roteiro do torneio pudesse ser escrito, esse final estaria entre os mais lucrativos. Outro detalhe é a arbitragem. Nos últimos anos, Portugal foi alvo de decisões polêmicas em torneios internacionais. Mas agora, com o VAR mais consolidado e com a FIFA tentando transmitir transparência, há quem diga que seleções fora do eixo tradicional, como Brasil, Argentina, Alemanha e França, podem finalmente ter mais equilíbrio nas decisões. Isso não garante nada, mas abre espaço para que Portugal não seja travado em momentos-chave por erros de apito que sempre geraram revolta. A questão logística também pesa. Com jogos espalhados entre 3 países, muitas seleções terão deslocamentos longos e desgastantes. A Federação Portuguesa já planeia estratégias para minimizar isso, escolhendo sedes de treino que reduzem viagens e adaptando o calendário da preparação. Pequenos detalhes logísticos podem definir quem chega inteiro às fases decisivas e quem se perde pelo caminho. E claro, existe o fator imprevisível, o ambiente. O Mundial nos EMASA, México e Canadá promete temperaturas, altitudes e climas muito distintos. Enquanto algumas seleções sofrerão com a adaptação, Portugal tem histórico de conseguir se ajustar rapidamente a condições adversas. Não por acaso, em 2016, venceu a anfitriã França num Stade de France hostil. Essa resiliência pode voltar a ser determinante. Mas no fim, a pergunta permanece: será que tudo isso, talento jovem, experiência veterana, preparação minuciosa e até o peso invisível do marketing global, será suficiente para que Portugal finalmente conquiste o título mais sonhado da sua história? O mundo está preparado para ver Cristiano Ronaldo, aos 41 anos, levantar a única taça que lhe falta?
Ou será que, mais uma vez, a glória vai escorrer por entre os dedos no momento mais decisivo? Isso só as partidas do Mundial vão nos fazer acreditar. O que você acha da seleção portuguesa? Será que esse Mundial está garantido? E será que tudo está planejado para fazer com que CR7 se torne o melhor de todos os tempos? Deixa a tua opinião nos comentários, um forte abraço e fica com Deus. Shalom.